Olá pessoal, eu sou o Bispo Miguel Shoa. Eu sou Juliane Shoa. E esse é mais um Paz na Palavra. Então, estamos iniciando hoje mais uma temporada de estudos. A primeira temporada foi sobre assuntos relativos ao discipulado. A segunda temporada falamos sobre o caráter cristão, está tudo aqui registrado no canal. E agora nós vamos falar sobre disciplinas espirituais. Esse é um assunto muito importante. Na realidade, tudo tem a ver com discipulado, tudo tem a ver com sermos um discípulo de Jesus, não é verdade? Mas hoje, especificamente, vamos dar uma introdução nessa temporada sobre disciplinas espirituais. Isso. E começando no estudo de hoje, a gente precisa dizer que um dos livros, né, que a gente está consultando para seguir é o Celebração da Disciplina de Foster. Vou deixar aparecendo por aqui, Foster, mais ou menos. Tim! A capinha aí do livro, para vocês terem referências. E ao longo desses estudos a gente também vai dar outras referências, né? Bibliográficas, para vocês se inspirarem para esses momentos. Mas as disciplinas espirituais são diversas, né? Tem o nosso tempo com Deus, que ele envolve alguns aspectos que a gente vai estudar detalhadamente, cada um deles, como a meditação, a oração, o estudo da palavra, a leitura. Também temos como disciplina o jejum, temos a confissão, temos a adoração. Então, ao longo dos vídeos, vão acompanhando, porque a cada estudo a gente vai falar especificamente sobre um aspecto, né? Sobre uma disciplina. Pode ser um assunto que alguém possa dizer, mas isso já é muito conhecido. De fato a Bíblia toda é muito conhecida. A verdade é como é que a gente vive isso. Exatamente. E no mundo que a gente vive, num mundo de tanta pressa, de tanta correria, às vezes as pessoas imaginam que não tem tempo para ter uma disciplina, porque não tem tempo para parar um tempo grande, para ficar lá 1 hora só orando ou lendo a Bíblia, ou 2 horas, como algumas pessoas podem fazer, outros não podem fazer isso. Nós não vivemos num mosteiro, a gente vive num grande mosteiro que é esse mundo, essa sociedade, mas existem momentos chaves que você vai ver que é possível sim ter uma disciplina espiritual. Legal. Hoje, nos dias de hoje, especialmente hoje, nós temos muitos recursos, gente. Deixa eu entrar nisso aqui. Hoje tem muito recurso para você desenvolver uma disciplina espiritual. Olha, as igrejas têm investido muito nisso. Eu tenho percebido, vários pastores têm publicado devocionais. Praticamente hoje, várias igrejas, as principais igrejas, têm os seus próprios devocionais. Eu sou do tempo... Tem, né? A Paz, nós temos o nosso devocional. Eu sou do tempo em que você tinha pouquíssimos livros devocionais disponíveis. Quando eu me converti, eu comprei um chamado Mananciais no Deserto. Tenho ele. Massa. Muito bom mesmo. Isso me acompanhou a vida toda. E ano após ano, era uma leitura por dia. E eu repetia ano após ano. E era muito abençoado. Continuo sendo. Às vezes eu pego ali aleatoriamente um dia e leio. E são sempre mensagens muito bacanas, muito boas para alimentar a alma. Mas hoje não. Hoje tem muito recurso. Quer ver? Você tem devocionais. Eu tenho um devocional aqui que é Os Pais da Igreja. Dia a dia com os Pais da Igreja. Tenho um livreto só de salmos, porque os salmos também são devocionais. Você tem o seu telefone celular, que tem o Tempo com Deus, que o pessoal da Zona Norte colocou, com as distrações. Colocou em áudio. Isso, você podcast. Pode ler, você pode ler, você pode ouvir. Você tem a Bíblia, aquela YouVersion que produz devocionais, que produz séries de devocionais. Eu tenho, inclusive, já vai estar sendo lançado o nosso aplicativo da Paz, o InChurch, por esse mês, e você vai ver que lá já tem um devocional, Tempo com Deus, onde você pode marcar e vai ver o percentual que você cumpriu. Gente, agora tem esse livro aqui, Liturgia do Ordinário, publicado pela Tomás Nelson. São vários recursos, eu não posso nem parar aqui, a gente nem tem tempo para isso. Ou seja, recursos existem, muitos, para que você desenvolva o seu tempo com Deus, a sua disciplina espiritual. E o tempo com Deus é como a gente vai iniciar
E hoje a gente vai levantar o primeiro aspecto, que é a questão da meditação. E nessa sequência... Meditação? Calma. Isso é coisa de cristão? Nessa sequência, né, de recomendações bibliográficas, a gente também tem aqui, ó, esse Dia a Dia, que é um devocional da série da espiritualidade emocionalmente saudável. Ele recomenda 2 paradas por dia e sempre começa com 2 minutos de quê? De solitude, quietude e silêncio. É a meditação que a gente vai explicar. Na questão do momento com Deus, a gente tem a oração, tem o estudo da Bíblia e a gente também recomenda um material muito legal que o Jesus Cop lançou. Esse daqui é a Bíblia Comentada, você escreve o seu nome, eu coloquei aqui, ó, por Ju Shoa. Ele selecionou algumas passagens da Bíblia para você ler e você mesmo fazer os seus comentários, ó. Aí você pega essa passagem da Bíblia e você vai escrevendo os seus comentários nele. Bacana. Esse daqui, quando eu terminar, que é a passagens da Bíblia, eles fizeram também para os 4 evangelhos. Olha que legal. Aí você vai escrever, comentado por mim, por você. Porque tem esse fator da disciplina espiritual, da meditação, é que você não só ficar, né, como alguns dizem, é você também preencher, escrever também. Vamos fazer começar o seu próprio comentário. Explicando as diferenças? Vamos lá. Meditação, foi ela que levantou isso. Eu quero que ela explique aí que eu estou aqui perguntando. A gente está acompanhando pelo livro Celebração da Disciplina e o primeiro ponto que ele fala sobre isso, que existe um grande preconceito na realidade, porque quando a gente pensa em meditação, a gente pensa naquela meditação oriental, aquela coisa de esvaziar a mente, aquela coisa do nirvana, do zen, né, aquelas coisas assim, e a gente está querendo dizer que não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada. Quer ver uma das grandes diferenças? Qual é aquela da mente? Exatamente, que ele diz assim, esvazie sua mente. Na meditação transcendental oriental, ele chama você para esvaziar a mente. E na meditação cristã, a gente chama você para se esvaziar do mundo e se encher de Cristo. Porque se esvaziar a sua mente, vai encher de quê? Exatamente. Oficina... Mente vazia. Mente vazia é a oficina de alguém, não é? Então, se eu vou esvaziar, eu esvazio mesmo da minha distração, né, de tudo aquilo que me cerca. Por isso que nesse dia a dia tem aqueles 2 minutinhos, que é o tempo de você relaxar e se concentrar. E dá a possibilidade de você escutar a Deus. Isso. E tem algumas recomendações na Bíblia sobre isso. Vamos ler. E vai esvaziar para encher do que é de Deus. Especialmente da palavra de Deus, né? Por exemplo, lá em Gênesis 24:63, saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Salmo 63:6, no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. Opa! Desce aí. Isso aí é o quê? Salmos. Exato. E Salmo 119, versículo 148. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Salmo 119, versículo 78. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. E o livro de Salmos, ele é aberto por uma meditação. Mas como? Bem-aventurado aquele cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ah, Juliana, meditação na lei, como é que é isso? Gente, a lei do Senhor revela o caráter de Cristo. Então, revela quem Ele é. Então, nos faz deleitar porque a gente encontra prazer em saber quem Deus é. Que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é justiça, que Deus é amor, que Deus é eternidade. Então, tudo isso nos traz prazer em meditar nessas verdades. A gente se esvazia das mentiras do mundo e começa a meditar nas verdades de Deus. Quer ver? Um dos livros muito importantes da Bíblia, que é o que? Apocalipse. Yes. Que é a revelação do final dos tempos, etc. E a própria Bíblia diz como é que estava João quando escreveu esse... Quando ele recebeu a revelação. Né? Ele escreveu por quê? Porque ele recebeu. E a Bíblia diz, olha, que ele encontrava-se... Em espírito, no em dia espírito, do Senhor. entre aspas. Em espírito. Porque ele estava meditando no Senhor. E o Senhor deu a ele a revelação. Porque como é que a gente vai receber de Deus se a gente não parar um pouco e meditar naquilo que a gente está lendo, que a gente está vivendo? Meditação é pensar
esvaziar para o mundo e começar a pensar em Deus. Isso. Eu gosto de pensar, quando eu estou na minha meditação, eu gosto de pensar na figura de Deus, no Pai que Ele é, no acesso que eu tenho a Ele, no abraço do filho pródigo. Eu penso nessas coisas para entender que eu estou ali com Ele, nesse dia a dia. Isso é uma boa dica, né? Que é onde a gente quer entrar também, em dar dicas para vocês de como ter esse momento, né? Esse tempo a sós com Deus, e especialmente nesse aspecto que é o menos conhecido, que é o da solitude. Né? Esse momento assim que você fica mais em silêncio para receber de Deus aquilo que Ele quer falar com você naquele dia. Porque a gente apresenta, né, as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas ações de graças. Em nome de Jesus, amém. Tchau, Deus. E não é bem assim, né? Tem até uma historinha, amor, que eu queria compartilhar. Eu estava vendo Hernandes pregar um dia e ele falou sobre essa história. Verídica ou não, vamos tomar como, se não for verídica, como uma parábola de Jesus. Uma ilustração. Então, vamos chamar esse homem de José. José, ele era zelador da igreja, né? Trabalha limpando e etc. E todo dia, ao meio-dia, ele ia lá para frente, no templo, sentava e dizia assim: Oi, Jesus, estou aqui. E aí ele ficava ali um pouquinho da Bíblia dele, ficava em silêncio, ficava ali meditando. E todo dia, meio-dia, ele fazia isso. E algumas pessoas da igreja começaram a observar esse comportamento deles. Mas com religiosidade, né? Oxe, você acha que isso é suficiente? Esse é o seu relacionamento com Deus? É só isso? Porque você, né, só faz isso, né? Não tem mais nada. Ele disse, não, sim, é suficiente para mim. Todo dia eu chego e digo, oi Jesus, é José, eu estou aqui. E aí ele foi internado, uma doença muito grave. Porém, as pessoas no hospital sempre diziam assim, meu Deus, o seu José é cheio de alegria, cheio de disposição, passando por uma coisa tão difícil e ele aqui sozinho. E aí um dia chegaram para o seu José e perguntaram, seu José, por que o senhor está tão alegre? O senhor sozinho, enfrentando essa doença. Ele, minha filha, eu não estou sozinho não. Aí eles olharam para o outro estranhando assim, né? Gente, ele não recebe nenhuma visita. Ele, recebo sim. Todo dia, meio-dia, Jesus vem aqui me visitar e ele senta do meu lado e diz, oi José, sou eu, Jesus, e vim conversar com você. Olha que lindo, minha gente. Veja, ele desenvolveu o hábito de conversar com Jesus naquela hora. E aí foi para sempre. Então deixa eu falar uma coisa sobre hábitos. Porque é uma questão de hábito. Hábito é algo que você adquire. Qualquer pessoa pode adquirir um hábito. Aliás, todos nós temos hábitos. Maus ou bons, temos hábitos. É verdade. Né? Então, quando você faz algo, são os estudiosos que dizem, por um período de 21 dias. Nem se sabe, esse período é meio é o que dizem relativo. Aí. Mas 20 dias, 30 dias, não interessa. Quando você faz por um tempo determinado, você cria esse hábito. E fica mais fácil, eu não digo que é automático, mas fica mais fácil de você seguir e fazer aquilo sempre. Perseverar, continuar. Vai ficar algo natural, vai fluir de você. Então é muito importante que, antes de tudo, a gente desenvolva o hábito. O hábito vem também de uma necessidade, né? Que a gente tem. E essa, assim, sem dúvida, é a primeira dica, a primeira instrução para a gente ter uma disciplina no nosso momento com Deus. E a disciplina da meditação, a gente entra nisso. Primeiro, é importante, Ju, eu tenho um lugar que a gente costuma chamar o quê? De lugar secreto, né? Porque você pode ter o seu momento com Deus de qualquer lugar, da sua casa, no trabalho, qualquer lugar que você esteja. Mas, para ajudar, a gente cria uma liturgia. A liturgia nos ajuda a ter uma disciplina, porque a gente entende, o nosso corpo entende que a gente está entrando em um momento especial. Então, se eu escolho um lugar na minha casa ou onde eu tiver a possibilidade de sempre estar lá, nesse local, eu escolho esse lugar e separo como ali eu tenho o meu momento com Deus. Se pudermos também separar a questão de horário. Naquela hora, lembra, seu José? Naquela hora, eu também terei o meu tempo com Deus. É um compromisso com Deus. É como se você tivesse marcado um jantar com Deus. Vamos dizer, um almoço com Deus, um café da manhã com Deus. Você não vai falhar com esse compromisso. Você vai estar lá se encontrando com Deus. Então, a liturgia nos ajuda a isso.
E essa questão de você ter aquela disciplina de chegar no meu tempo com Deus, eu quero orar ao Senhor, no meu tempo com Deus eu quero ler a Bíblia, no meu tempo com Deus eu quero meditar na palavra de Deus, no meu tempo com Deus eu quero ouvir a Deus. E a gente só consegue ouvir, quando a gente tá o quê? Silêncio. Eu escuto quando eu tô falando, pode até ser que sim, né? Mas fica aquela coisa atrapalhada, né? Você ouve, mas não escuta. Você ouve, mas não escuta, porque quando você de fato está prestando atenção, você está em silêncio. Então, dentro de tudo isso, também tem uma questão de postura, né? De como você vai fazer essa sua meditação, seu tempo. Eu tenho uma experiência de que eu me preparava todo para estudar, quando eu estava estudando vestibular, eu preparava a mesa, preparava tudo, só tinha um detalhe. Antes eu dava uma deitadinha na cama e pegava o livro. Pronto, a próxima etapa era jogar o livro no interruptor para apagar a luz. Eu sequer me sentava na mesa. Eu tive que mudar de hábito e me sentar na mesa, porque ali eu iria estudar. Então tem algumas posturas que são importantes, né? E geralmente o que é que a gente fala? Olha, quando a Bíblia, ela não tem uma regra para isso, né, amor? Ela descreve tanto pessoas com a cara no chão, prostradas, quanto pessoas em momento de adoração tá em pé, com os braços para cima, louvando a Deus. Então a Bíblia não vira para você e diz assim, tome uma regra. Então o que é que acontece? Você tem que encontrar a sua postura de conforto que vai lhe possibilitar a prestar atenção, a se concentrar. A sua postura tem que colaborar com a sua concentração. Então, como o Miguel falou, ele deitou, aí dormiu, aí tirou a concentração dele. Foi. Mas, digamos, você tem um problema na coluna. Aí você, não, eu vou ficar em pé. No meu momento com Deus, eu vou ficar em pé, vou ficar dando a glória, aleluia, e de repente a coluna, você, eita Deus, aí tirou sua concentração, né? Eu vou ficar de joelho, mas de repente você tem um problema no joelho. Alguma coisa assim, mas você encontra a sua posição de conforto, sua posição que não vai atrapalhar a você ter esse momento de se concentrar. A única coisa que a Bíblia recomenda, Jesus que recomenda, é procure o seu lugar. Isso. E em secreto, o seu pai, em secreto, vai escutar. É o seu lugar. Um amigo nosso, ele, sabe onde é que ele ia fazer o tempo dele com Deus? Ia para o closet. Fechava tudo e ficava tudo escuro. Ele tinha o tempo com Deus dele lá. Cada um tem seu tempo, né? Outros querem ir para uma montanha. Eu gosto muito da praia. Estar na praia. Para mim, o mar me inspira muito. Então, cada um tem seu lugar e sua postura. Que seja mais confortável, como o Gil disse. Tudo isso ajuda, gente. Tudo isso ajuda muito, presta atenção nisso. Porque o ponto principal é se livrar das distrações. Isso. Esse é o ponto principal. Outro ponto, gente, é que sempre que Jesus fazia também os ensinamentos dele, ele convidava os ouvintes a entrarem na história. Isso Miguel faz bastante quando ele está pregando. Ele sempre diz assim, eu convido você, se ponha aqui nesse lugar, aqui nessa passagem. Se transporte. É aquela coisa assim dos nossos sentidos todos rendidos nesse momento, né? Todos os nossos sentidos, inclusive a imaginação. Eu gosto muito de imaginar algumas coisas, por exemplo, porque eu me sinto como Deus estivesse fazendo isso de fato comigo. Em algum momento difícil, em algum momento que a oração da gente é só lágrima. E aí eu me imagino deitando assim, no colo de Deus. Ele bota o braço assim, bota o braço. Deus. Aí eu deito assim no colo dele, ele tá aqui, fazendo cafuné, faz cafuné. Aí ele faz cafuné, ele enxuga as minhas lágrimas, Você é tão ele bonita. me abraça. Você é tão linda. Não, ele chama de filha amada, meu marido me chama assim, né? Você é tão amada. Ele me chama de filha, ele diz assim que eu tenho um pai. Então, essa questão assim dos sentidos da gente envolver, de Senhor, nesse momento eu me coloco no teu colo, eu me coloco aos teus pés, eu estou entregando aqui, eu sei que tu estás ouvindo. Então você fecha os seus olhos e você começa a trabalhar todo o seu corpo rendido a esse momento de concentração. Estava brincando com o Miguel que talvez o homem imagine Jesus sentando aqui do lado e diz aí, fala aí, bota assim a mão no ombro. Como é que é, amor? Não, eu também sinto muito a figura do pai mesmo. Figura do pai, tá vendo, gente? Então a gente tem esse acesso a Deus e pedir assim. E aí, digamos, eu tenho um momento que eu estou estudando a palavra. Aí eu fico assim, Espírito Santo, me ilumina, vem aqui, traz clareza, traz a revelação verdadeira da tua palavra. Então eu imagino o Senhor mesmo falando comigo
E aí, gente, eu escuto tanto a voz de Deus quando eu tô lendo a Bíblia, tanto, tanto, tanto. Aí saltam os olhos, eu tô lendo aqui um versículo, de repente ele fala assim, leia de novo, aí eu volto, ah! Aí eu começo... Aí Deus começa a falar um monte de coisa. Eu tenho que ter um caderninho do lado que eu fico anotando. A minha Bíblia eu fico riscando. E é tudo isso que Deus vai falando. Então, se a gente não se permitir e a gente ser vencido pelas distrações, a gente vai perder muita riqueza. É isso que a gente quer encorajar todos vocês nesse momento. Esse é o foco. Porque tem riquezas celestiais ao nosso alcance. Muito bem. E aí, gente, essas são sugestões, são, vamos dizer assim, dicas de como nós podemos ter disciplinas espirituais. A primeira delas foi tempo com Deus e dentro do tempo com Deus a meditação. Na próxima semana. Semana que vem a gente vai falar mais sobre outros aspectos do tempo com Deus, né, que é importantíssimo. A gente quer detalhar isso. Isso. Mas nessa semana faça o exercício que a gente sugeriu aqui. Busque um canto, esvazie a sua mente das distrações. Comece a orar, a conversar com Deus, sinta a presença de Deus. Espere Deus falar. E espere Deus falar com você. E não se frustre se no começo, de repente, você não escuta. Disciplina já diz o nome, ela passa por perseverança. Isso. Lembra José? Todo dia ele estava lá, não estava dizendo que Deus estava falando com ele, mas quando ele precisou, Jesus foi lá e falou com ele. Falou com ele. Então, Exatamente. Trabalhe isso, que o Senhor certamente vai falar com você, né, amor? O tempo com Deus de qualquer pessoa pode ser diferente da outra. Isso. Você pode ter 4 tempos com Deus por dia, 2 tempos com Deus, um tempo com Deus. Depende do seu dia a dia. Dentro do ônibus, na rua, onde for. Você vai ver que você pode. É nisso que nós queremos ajudar você nessa semana. Mas nessa semana, experimente um pouco de tempo de meditação. Pega os Salmos. Vá com os Salmos, que vai ajudar muito você nisso. É verdade. Ok? Ok. Que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém. Então, Deus abençoe. Até a próxima. Paz na palavra.